Lição de número 30 tem como tema: Deus predisse o nascimento de João e de Jesus. O último profeta a falar em nome de Deus foi um chamado Malaquias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Quando vocês o localizarem, marquem-no, pois vamos ler algumas coisas nele mais tarde. Malaquias relembrou aos judeus que o libertador prometido por Deus viria para salvá-los. Ele também lhes disse que antes de vir o libertador, Deus enviaria outro profeta. A tarefa desse profeta seria ensinar o povo a fim de prepará-lo para a vinda do Salvador. Depois de Malaquias, no entanto, 400 anos se passaram sem que Deus falasse através de qualquer profeta. Porém, assim como estudamos em nossa última lição, Deus ainda estava operando durante esse tempo que é frequentemente chamado o período de silêncio profético. Quietamente, percebido pela maioria dos homens, Deus estava preparando tudo cuidadosamente para o cumprimento da sua grande promessa de enviar um Salvador para o mundo inteiro. O tempo era chegado, Deus estava pronto para fazer o que tinha prometido no Éden. Nós agora começaremos nosso estudo no Novo Testamento com a história de um casal de judeus idosos que criam em Deus e que aguardavam o cumprimento de suas promessas. Deus prometeu que Zacarias e Isabel teriam um filho. Zacarias e sua esposa Isabel eram judeus que confiavam em Deus e criam em sua palavra. Eles ofereciam sacrifícios no templo exatamente como Deus tinha ordenado a Moisés. Porque eles confiavam em Deus e se aproximavam dele de modo que lhes tinha dito, Deus o aceitou exatamente como aceitou Abel e os outros que confiaram nele desde o princípio do mundo. Lucas 1:7, Zacarias e Isabel já eram velhos e não tinham filhos. Lucas 1:8-10, Zacarias era um dos sacerdotes no templo de Jerusalém. Veja o que aconteceu com Zacarias enquanto ele estava fazendo o seu trabalho de sacerdote no templo. Em Lucas capítulo 1:14 diz, o anjo de Deus prometeu a Zacarias um filho e disse-lhe que ele deveria dar-lhe o nome João. A João foi dado a incumbência de preparar o caminho para o libertador. Lucas 1:15-17. O Senhor sabia tudo sobre o filho de Zacarias, mesmo antes de Isabel ter ficado grávida. Deus sabe de todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam. Deus sabia tudo sobre nós também, mesmo antes de nossos pais saberem que nós íamos nascer. Deus havia predito o nascimento do filho de Zacarias, João, através do profeta Malaquias. Deus não apenas predisse muitas coisas através dos seus profetas, mas também cumpriu tudo o que prometeu. Malaquias 3:1 diz, 400 anos antes do nascimento de João, Deus disse a Malaquias que escrevesse essas coisas sobre esse mensageiro de Deus. O filho de Zacarias seria o profeta que iria preparar o povo para receber o libertador que havia de vir. O anjo diz que o filho de Zacarias, João, iria à frente do libertador para preparar o caminho para ele. O anjo chamou o libertador vindouro de O Senhor. O libertador vindouro, o salvador dos homens, seria o próprio Deus. Lucas 1:24-25, Isabel sabia que tinha sido o Senhor quem a capacitaria para ter um filho. Ela estava muito grata e feliz. Naquele tempo, o povo judeu menosprezava os casais que não podiam ter filhos. Agora, Zacarias e Isabel iriam ter um filho em sua velhice. Deus prometeu um filho a Maria. Agora havia chegado o tempo de Deus cumprir suas promessas referentes ao libertador. Leiam o que Deus disse em Lucas 1:26-31.
Deus enviou um anjo para dizer a uma virgem chamada Maria que a tinha escolhido para ser a mãe do libertador. Maria era apenas uma moça comum que, apesar de ser pecadora, confiava que o Senhor enviaria o libertador. Deus escolheu Maria para ser a mãe do libertador porque Deus fez o que quer. Deus é soberano. Ele é a maior autoridade. Ele não consulta ninguém nem dá satisfação a ninguém sobre o que faz. O filho de Maria seria o libertador prometido. Seu nome seria Jesus, que significa Salvador ou Libertador. Deus jamais esqueceu sua promessa de enviar o libertador. Deus amou o mundo e quis que os pecadores fossem salvos do castigo que mereciam. E o filho de Maria seria também homem quanto filho de Deus. O anjo Gabriel também disse a Maria algumas coisas maravilhosas sobre o futuro do seu filho. Em Lucas 1:32, o filho de Maria não seria apenas seu filho, mas também seria o filho do Altíssimo, isto é, o filho de Deus. 600 anos antes, Deus tinha anunciado essas coisas a seu profeta Isaías. Em Isaías 9, de 6 a 7, como filho de Deus, Jesus tinha muitos nomes. Jesus era seu nome humano. Explicação. Quando começamos a estudar a Bíblia juntos, aprendemos sobre a Trindade. Aprendemos que, apesar de haver um só Deus, Deus é 3 pessoas que são iguais em todos os aspectos. Esses 3, que são o único Deus, são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nunca tiveram um corpo como nós humanos temos. Deus é Espírito e não possui um corpo humano. Mas o Salvador tinha que ser humano assim como nós, só que sem pecado. Para que o plano de Deus sobre o libertador pudesse ser cumprido, Deus Filho teve que nascer como um ser humano. Deus escolheu Maria para ser a mãe do libertador. O libertador, que era Deus Filho, teve que descer do céu para nascer na terra como filho de Maria. O filho de Maria seria tanto Deus quanto homem em um corpo. Esse filho, Jesus, seria totalmente Deus e totalmente homem. O anjo disse a Maria que, em virtude de o libertador ser um descendente direto do rei Davi, ele seria rei sobre Israel. Ele seria rei para sempre. Lucas 1:32b e 33, Deus iria fazer o que tinha prometido ao rei Davi. Jesus cumpre suas promessas. Jesus, o libertador, não teria um pai humano. Maria não podia entender como ela podia ter um filho que não tivesse um pai humano. Em Lucas 1:35, o anjo disse que Deus, Espírito Santo, realizaria esse milagre. Pelo fato de Jesus nascer sem um pai humano, nasceria sem pecado. Nenhum descendente de Adão é santo e justo. Todas as pessoas do mundo herdaram o pecado de Adão. Nós todos somos pecadores porque o pecado de Adão foi passado para nós. Porém, o pai de Jesus era Deus. Deus é perfeito e santo, não tem pecado. Jesus não ia herdar a pecaminosidade de Adão. Jesus era o filho perfeito de Deus, santo e sem pecado. Lucas capítulo 1, 36 a 37. Considere, era impossível para uma virgem ter um filho, assim como era impossível para Isabel, a mãe de João, ver um filho em sua idade. No entanto, para Deus, tudo é possível. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e é Deus quem dá vida a todas as pessoas. Não era difícil para Deus dar esse filho a Maria sem que a criança tivesse um pai humano. Também não era difícil para Deus dar a Isabel um filho em sua idade. Deus pode fazer qualquer coisa. Lucas capítulo 1:38, Maria confiou no Senhor e aceitou que era a vontade de Deus que ele fosse a mãe do Salvador. Concluindo, quem seria esse Salvador? Jesus. Aquele que foi anunciado no jardim do Éden, o descendente de Davi, o libertador, o Salvador, o Filho Santo de Deus, Deus Filho,
Deus em um corpo humano, o Filho Santo sem pecado do Deus Santo e sem pecado. Em nossa próxima lição, veremos Deus fazendo acontecer todas essas coisas que ele predisse. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. E eu o convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 31º passo dessa jornada ou na nossa 31ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.